Beleza. Então, boa noite para todas novamente. É um prazer estar aqui com vocês. Que Deus abençoe, né, a vida de cada um. Que possamos juntas crescer em conhecimento, em graça do Senhor. Amém? Vamos começar orando? Eu peço que você feche o som do seu microfone agora, tá bom? E vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, entramos na tua presença, meu Deus, neste momento. E te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos juntas, meu Deus, reunidas aqui para aprender mais do Senhor, meu Pai. Meu Deus, eu orei, meu Deus, por esse encontro, eu consagrei ao Senhor. E, meu Deus, a partir deste momento, Senhor, que não seja mais eu falando, mas o Senhor através de mim. Que não venha ser um entendimento humano, um entendimento do missionário, um entendimento da Juliana, mas venha ser, meu Deus, a tua palavra revelada, Senhor. Meu Deus, que o Senhor fale com cada uma, meu Deus, que está aqui, com essas que vão assistir depois. Meu Deus, que o Senhor venha, meu Deus, falar individualmente. Só o Senhor sabe o que elas estão vivendo, o que elas estão enfrentando. Meu Deus, e eu peço, Pai, que enquanto nós estamos aqui na Tua presença, aprendendo do Senhor, que o Senhor visite cada casa, cada família, meu Deus, dando paz, dando alegria, dando, Senhor, sabedoria para essa mulher, meu Deus, que precisa de uma direção, dando forças para essa, meu Deus, que se sente fraca e desanimada. Meu Deus, que ela saia daqui, meu Deus, essa noite renovada, fortalecida em nome de Jesus. E eu repreendo todo o mal que esteja tentando impedir as pessoas de entrarem, participarem, colocando empecilhos, colocando barreiras, colocando a preguiça, o desânimo. Em nome de Jesus, eu repreendo, Satanás, a tua ação que está impedindo as pessoas de participar. E, Satanás, você que coloca o sono, o cansaço, que coloca dúvida, tentando roubar a atenção dessa mulher desse encontro, em nome de Jesus. Eu repreendo todo o teu mal, a sua pressão maligna, as suas mentiras, a sua voz agora. E neste momento, Pai, eu peço que somente o teu Espírito fale conosco. Em nome de Jesus, meu Deus, guarda a nossa casa, guarda a nossa família enquanto nós estamos aqui na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Vamos lá, né? Ó, capítulo 6, nós estamos estudando o livro Como Tomar Posse da Bênção. Nós vimos na semana passada que nós temos que assumir a nossa posição de filhos. E quando nós assumimos a nossa posição de filhos, nos levantamos em nome de Jesus e repreendemos o mal, nós estamos o quê? Tomando posse daquilo que é nosso, né? Não tem como você exigir um direito se ele não é seu. A partir do momento que você sabe que você tem direito a algo e você exige aquilo, então você toma posse da sua bênção, da sua herança, né, daquilo que é seu. Então, nós temos que nos levantar em nome de Jesus e não aceitar o inimigo. Opa, tem gente querendo entrar. Oi, só um minutinho, gente. Perdão. A irmã Deise entrou, seja bem-vinda. Então vamos lá, gente, em casa é assim mesmo, né? É a porta, entra. Então nós temos que tomar a nossa posição em Cristo, nos levantar em nome de Jesus. E aqui o missionário no capítulo 6, ele fala sobre os anjos em ação. Aí ele começa, talvez você nem imagine o que acontece quando você determina. O que acontece? O poder de Deus entra em ação. Então, às vezes a gente não tem a dimensão, né, a consciência do que acontece quando nós oramos. Quando nós oramos, o poder de Deus começa a entrar em ação. Deus manda os anjos começar a trabalhar e agir em nosso favor. E aí ele diz assim, ó, ao exigirmos que o diabo se afaste de nós com o mal e confessarmos que a bênção declarada na palavra é nossa, o poder de Deus, a legião dos anjos do Senhor entra em ação realizando aquilo que queremos. No estudo aqui eu vou pegando só algumas partes, tá? A gente não lê na íntegra, senão a gente ia ficar aqui até amanhã. Então eu pego só alguns trechos, tá? E aí o missionário ele fala da oração de Daniel, né? Ele cita aqui, ó,
Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, presta atenção, ó, compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Então, ó, presta atenção nesse detalhe do versículo. Ó. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender. Então, nós não conseguimos tomar posse daquilo que é nosso se nós não compreendermos. Porque como que você pode exigir que esse celular seja seu se você não entende, não compreende que ele pode ser seu, né? Sabe aquelas pessoas que não entendem, você explica, explica, explica e a pessoa continua não entendendo? Muitas vezes não somos essas pessoas, né? Deus fala, Deus fala, Deus fala, só que nós não entendemos. Então nós temos que orar e ter esse entendimento. Ah, eu vou orar por cura, mas você tem um entendimento da cura? E se você orar por cura, você vai receber? Ah, eu tenho que orar pelo meu casamento, tá? Mas você sabe o que a Bíblia diz sobre o casamento? Ah, eu vou orar pro meu filho, mas você sabe o que a Bíblia diz sobre os filhos? Então nós temos que ter entendimento da palavra para saber quais são os nossos direitos, para então exigir que o mal saia e tomarmos posse do que é nosso. Amém? Então, a Bíblia diz aqui que o anjo está dizendo para ele, ó, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender. Então, nós temos que aplicar o nosso coração em compreender. Então, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que ir aos cultos, nós temos que ouvir pregações enquanto nós estamos em casa, nós temos que ter vontade, ter sede, ter desejo de compreender a palavra do Senhor. Talvez você leia a Bíblia e fale assim, irmão, não entendo nada. Mas por quê? Porque você está tentando na sua lógica humana, você tem que pedir para o Espírito Santo, me ajuda, eu quero entender, eu quero compreender, eu quero ter a revelação da palavra do Senhor. Amém? E aí, quando você tiver essa revelação, ó, ele continua dizendo, e humilhar-te perante o teu Deus. Esse também é um outro segredo, né? Porque muitas vezes a gente ora exigindo que Deus faça algo da maneira que nós queremos. E não é assim a nossa oração. Não é assim que temos que orar. Nós temos que nos humilhar diante da vontade do Senhor, abaixo do querer dele. Porque às vezes a gente pede, por exemplo, a pessoa está gostando de alguém e fala, Deus, eu quero fulano, Deus me abençoa com fulano. Mas será que Deus quer esse fulano para você? Então você tem que saber o que Deus quer. Você tem que se humilhar da presença do Senhor e falar, Deus, se o Senhor não quer, então retira de mim esse sentimento, faça essa pessoa de mim, por mais que doa, por mais que você queira essa pessoa, mas você ora, dizendo para Deus, Deus, que seja feita a tua vontade, né? Você se humilha perante o teu Deus. Então ele falou assim, deixa eu voltar aqui, ó. Aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, então todas as tuas palavras. E o anjo diz, eu vim por causa das tuas palavras. Preste atenção, o missionário diz, o anjo não disse que Deus o havia enviado, também não disse que Daniel pediu para que ele viesse. Ele veio por causa das palavras que Daniel havia pronunciado. Quando você se levanta em nome de Jesus e exige que o diabo e os demônios cessem de atacá-lo, no mesmo instante o anjo do Senhor entra em ação. Agir em nome de Jesus significa atuar do mesmo modo que ele agiria. Então a gente tem que tomar esse cuidado também, de não usar o nome de Jesus em vão. Né? Por exemplo, você não adianta você orar. Deixa eu pensar aqui. Você está lá trabalhando, né? Você está num cargo inferior. Aí você quer subir de cargo. E você ora a Deus que o fulano de tal seja demitido para me assumir o lugar dele. Em nome de Jesus. Isso é oração de tolo. Deus não vai ouvir a sua oração. Quer dizer, ele vai ouvir, mas não vai atender. Por quê? Porque é uma oração de tolo. Você não precisa derrubar ninguém, orar para que Deus tire alguém para que você seja promovido. Você será promovido se você tiver capacitação. Você será promovido se Deus achar que você vai ser bênção naquele setor. Você será promovido se você tiver capacidade para aquilo e se é bênção para você. Agora, se não for, não adianta fazer esse tipo de oração. Amém?
Então, ó, é agir em nome de Jesus, agir em nome de Jesus significa atuar do mesmo modo que ele agiria. Você acha que Jesus iria agir dessa forma, pedir para que Deus removesse alguém do cargo para ele ter o cargo da outra pessoa? Não, Jesus não agiria assim. Então, tudo que você for orar em nome de Jesus, você tem que pensar, Jesus agiria assim? Jesus pediria isso ao Pai? Então, quando a gente tem essa consciência, a gente começa a vigiar as nossas orações. E a gente ter entendimento. Não, Jesus não faria isso. Então eu não vou orar assim. Deus me perdoa, porque eu estou sendo egoísta. Né? É, e aí ele encerra assim: o anjo foi claro, eu vim por causa das tuas palavras. Pode estar certo de que quando você agir em nome dele exigindo a sua bênção, os anjos virão. Então, primeira coisa, nós temos que ter entendimento, né? Conhecimento da palavra do Senhor, compreensão, humilhar na vontade do Senhor. Deus, o que o Senhor quer de mim? E de que quando você ora em nome de Jesus, não adianta você fazer oração de tolo. Quando ora em nome de Jesus, pensar, Jesus oraria assim? Jesus agiria assim? Se não, não adianta nem orar. Então, a gente tem que ter essa consciência. Amém? Aí no capítulo 7, começa dizendo assim, ó, perguntas sem respostas, né? Deixa eu ver aqui, no meu rascunho, se eu coloquei alguma observação. Então, o missionário, ele diz que havia várias perguntas que ele fazia. E ele recebia algumas respostas, mas que não convencia ele, que não estava condizendo com a palavra do Senhor, né? Só que ele respeitava, ele não batia de frente, né? E aí, um dia, ele aprendeu sobre a determinação. Ele aprendeu sobre o nome de Jesus e recebeu a resposta que ele precisava. Lembra que o missionário vivia respirado? Ele orava, orava, orava pela cura e nada acontecia? Então, essas eram as perguntas dele. Por que eu não sou curado? Por que oram por todos e todos são curados menos eu? Então, o missionário ele ficava perguntando, por quê? Por que, que eu clamo e Deus não responde? Né? E aí, um dia ele entendeu sobre a determinação, o nome de Jesus, sobre tudo isso que nós estamos aprendendo. E quando ele entendeu sobre o nome de Jesus e a determinação, ele orou e o mal saiu e ele foi curado, né? Ele diz assim, ó, a fé deixou de ser algo nebuloso, misterioso, que alguns tinham e outro não. Talvez, né, você passe por momentos assim, ah, eu oro e Deus não responde. Eu clamo e Deus não atende. É que alguns conseguem e eu não. Né? O salmista, no Salmo 73, ele começou a observar o outro, o ímpio conseguia, o ímpio prosperava, o ímpio tinha saúde, o ímpio isso. E ele diz, quase que os meus pés escorregaram. Porque ele começou a observar tanto o outro que ele esqueceu de olhar para quem? Para Deus. Lembra que nós falamos semana passada? Quando você foca em Deus, você não tem tempo para olhar para outra coisa, porque os seus dois olhos estão focados nele. Mas quando você começa a olhar para outra coisa, você consegue olhar para Deus de novo? Não, porque ou você foca uma coisa ou você foca outra. Então ele começou a focar no ímpio, no outro, porque o outro tinha, sabe, a grama mais verde do vizinho. Ele começou a observar isso. E ele diz: quase que os meus pés escorregaram. Então, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos escorregar, nós vamos cair, porque nós ficamos olhando o outro. Como que isso mudou? Quando ele entrou no templo do Senhor. E ali ele teve um encontro com o Senhor e Deus mostrou o fim dos ímpios. Deus mostrou para ele que por mais que eles tivessem tudo aqui nessa terra, eles não tinham eternidade. E aí a gente tem que parar e pensar: o que que você quer? Você quer ser próspero aqui na terra e não ir para o céu? Ou talvez passar umas lutas aqui na terra, mas ter a eternidade com o Senhor? Porque a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições. Então, nós estamos no mundo, nós somos seres humanos. Vamos ter dias que nós não vamos acordar bem, vamos ter dias que nós estaremos cansados, fracos, desanimados, mas nós então temos que nos lembrar da palavra do Senhor e nos levantarmos em nome de Jesus. Amém? Então, Jesus ele disse: eu venci o mundo e vocês também vencerão. Então, a gente tem que colocar isso na nossa cabeça, né? E tomar cuidado com as perguntas sem respostas. O missionário tem uma frase que ele disse assim, ó, você não tem de tentar encontrar as respostas às suas perguntas,
A palavra do Senhor é a resposta total para todas as suas necessidades. Agora eu vou falar algo do meu testemunho pessoal, né? Algumas já ouviram. E. Espera um pouquinho, tá bom? Gosta a porta para mim? Então, quando eu perdi meu bebê, eu comecei a perguntar a Deus por quê? Por quê, Deus? Por quê? Eu não tenho pecado. Ai, Deus, por quê tanto? Por que Deus? Eu fiz tratamento para engravidar. Por que Deus? Por que Deus? E um dia Deus usou a Sandra, né, irmã da nossa igreja, e ela falou assim: Ju, para de perguntar o porquê e comece a entender o para quê. Para quê? Qual o propósito, né, de você ter passado por tudo isso? Então, assim, se eu continuasse perguntando a Deus o porquê, eu entraria assim, eu tive depressão, mas eu ficaria realmente no fundo do poço, naquela depressão que você nem se levanta. Mas no meio da minha dor, no meio dos meus porquês, no meio, né, daquela dor, eu tive um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Foi no meio da dor que o Senhor se revelou a mim de forma pessoal. Eu posso dizer que até mesmo eu me converti ali. Eu já tinha me convertido aos 15 anos, já tinha sido batizada nas águas, no Espírito Santo, era obreira, mas foi no pior momento da minha vida, que eu realmente tive um encontro com o Senhor. Foi onde eu conheci Deus pessoalmente. Onde eu peguei a minha Bíblia e levantei para o céu e falei assim: Senhor, vamos começar de novo? Meu nome é Juliana. E o Senhor, quem é? E aí o Deus começou a se revelar a mim. E eu não buscava mais respostas, eu buscava o Senhor. E quando eu comecei a buscar o Senhor começou a tratar no meu coração, porque aí eu comecei a entender que haviam coisas desde a minha infância que precisavam ser tratadas. Haviam palavras que tinham sido ditas ao meu respeito de pessoas que eu amava, que eu precisava ser liberta daquelas palavras de maldição. Havia tantas coisas que eu precisava tratar no meu coração e Deus foi mostrando uma a uma. Então, talvez você esteja assim: por que que isso aconteceu comigo? Por que que eu não sou feliz? Por quê? Deixa eu te dar uma dica, para de perguntar o porquê. Porque você ficar procurando o porquê, você vai estar dando brecha para o inimigo te oprimir. Mas quando você começa a procurar o propósito, quando você começa a buscar Deus, o que que o Senhor quer me ensinar através dessa dor? Deus, o que o Senhor tem para minha vida? E quando você começa a buscar o Senhor, em vez do porquê, você tem um encontro tão real e verdadeiro com Ele que você esquece o porquê. A presença dele é o suficiente. Ele é tão maravilhoso que ele preenche todo o teu vazio, tira toda a tua dor, enche o teu coração de alegria, te dá forças para continuar. Então, o Senhor que ele diz, né? O Senhor diz, a palavra do Senhor é a resposta total para todas as suas perguntas. Então, ele encerra dizendo: é a hora de gritarmos a nossa libertação. É a hora de assumirmos a nossa posição de filhos, resgatados pelo Senhor, e passarmos a viver libertos. Aí ele diz, né, na página 36, cuidado com as respostas que não são do Senhor. Aí ele diz assim na página 36, ó, aqueles que em vez de acreditarem no que Deus revela em sua palavra e insistem em indagar o Senhor porque sofrem, certamente encontrarão a resposta, mas não do Senhor, do diabo. Persistir em querer saber algo que claramente Deus já revelou significa que o estamos chamando de mentiroso. Ele diz que já fomos curados. Jesus suportou as feridas para que fôssemos curados. Isso é o bastante. Precisamos, aí ele fala uma palavra, né, forte, ele fala assim, não precisamos bancar os idiotas, clamando para que ele diga o porquê sofremos. Muitos, ao fazerem isso, tiveram as mais variadas respostas. No entanto, não foi o Senhor que respondeu. Então, a gente tem que tomar cuidado, irmãs. Cuidado com esse sentimento de vitimismo, onde nós ficamos perguntando por quê, por quê, por quê, por quê. Porque a resposta pode vir, mas não é do Senhor. E aí você vai ficar mais triste, mais oprimida ainda. Então, em vez de procurar a resposta, deixa eu permitir aqui mais gente entrar.
Em vez de nós ficarmos procurando respostas, a gente tem que procurar o Senhor. Quando nós encontramos o Senhor, todas as nossas dúvidas, os nossos questionamentos cessam. Você lembra de Jó? Jó, ele começou a questionar, começou a perguntar, começou a debater. Só que quando Deus vem e se apresenta a ele, Jó se cala. Por que Jó se cala? Porque ele não tinha respostas. Aí tem uma frase que todo mundo diz, né? Jó não encontrou o porquê do seu sofrimento, mas ele encontrou Deus e isso bastou. Quando nós encontramos Deus, ele basta. Ele basta, porque ele vem e cura, porque ele vem e liberta, porque ele vem e restaura. Amém? Então, para de procurar as respostas. Comece a procurar o Senhor, em nome de Jesus. No capítulo 8, ele diz assim, ó, simples e descomplicado. Bem, o missionário, ele diz, né, que o modo dele de agir e de pregar, né, é simples. Por quê? Porque Jesus era uma pessoa simples. Então, Jesus, ele pregava usando o cotidiano, o dia a dia, né? Ele pregava com parábolas. Por quê? Porque se ele falasse de modo sofisticado, as pessoas mais simples não iam entender, né? Já os mestres que se achavam que eram os tais. Então, as pessoas estavam cansadas daquilo. Elas precisavam de alguém verdadeiro, alguém humano, alguém sensível, né? Alguém simples. E Jesus era simples. Então, o missionário, ele nos ensina a ser simples, porque Deus nos usa na nossa simplicidade, né? Então, ele até diz assim, ó, tudo que é de Deus é simples e descomplicado. Então, quando nós vamos, né, aprender do Senhor, nós vamos falar do Senhor, nós não precisamos ficar preocupados, né? Eu vou falar certinho, eu vou falar de modo coloquial, vou falar. Não, você só precisa abrir a tua boca, é o Espírito Santo que fala, né? Então, assim, seja simples, né? E aí no capítulo, na página 40, ele diz assim, ó, não há menor razão para você continuar sofrendo. O que precisava ser feito já foi consumado pelo Senhor Jesus na ocasião da sua morte. Ele veio e pagou plenamente o débito que tínhamos com o diabo. O preço já foi pago. Nada mais há para ser feito. Cristo não veio para salvar pela metade ou deixar a obra incompleta, tampouco fazer um remendo. Aí ele cita, né, Colossenses 2,14, que diz assim, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-as na cruz. E aí, irmãs, eu queria ler esse mesmo versículo em outra tradução, que é a tradução viva. Eu comprei essa Bíblia, eu estou gostando muito de ler nessa versão, que ela é bem simples, né? Aí muda um pouco, então presta atenção, tá bom? Aí eu vou ler o versículo 13 para dar o contexto, tá? Vocês estavam mortos em pecados, e seus desejos pecaminosos ainda não tinham sido afastados. Então, ele deu-lhes participação na própria vida de Cristo, porque lhes perdoou os pecados e apagou as acusações confirmadas que haviam contra vocês, a lista dos mandamentos dos quais vocês não haviam obedecido. Tomando essa lista de pecados, ele a destruiu, pregando-a na cruz de Cristo. Deste modo, ele venceu os governos e as autoridades espirituais do mal e exibiu publicamente ao mundo inteiro o triunfo de Cristo na cruz, onde foram tirados todos os nossos pecados. Então, simplificando, né, para vocês, havia uma lista de todos os nossos pecados. Mas aí Deus foi lá na cruz e rasgou tudo. Acabou com tudo. Não tem mais nada. Nós fomos perdoados quando Jesus morreu naquela cruz. Nós somos reconciliados com Deus. Então, nós não temos que pagar mais nenhum preço. Né? Muitas pessoas falam assim, eu estou sofrendo porque eu estou pagando pelos meus pecados. Não. Né? Quando você se arrepende verdadeiramente, quando você reconhece o Senhor Jesus como seu Senhor e você clama por perdão, ele te perdoa de verdade. E você não tem que pagar mais pecado nenhum. Amém? Então, aqui está dizendo, havia, né, uma carta, havia uma cédula, havia um papel com todos os nossos pecados, mas ali na cruz foi rasgado tudo.
Você está perdoado em nome de Jesus. Então, se o inimigo estava te acusando, né, te oprimindo, dizendo algo contra você, te acusando, repreende essa voz em nome de Jesus, porque não é o Senhor te acusando. O Senhor não é acusador. Quem é acusador é o diabo. Amém? Então não aceite em nome de Jesus, porque você já está perdoado. Amém? Aí, no capítulo 9, diz assim: a sua ordem não falhará. Aí ele diz assim, ó, se você quiser sinceramente ser libertado, então deverá assumir a sua posição em Cristo. Olha só, missionários sempre falam isso, né? Por quê? Porque enquanto nós ficarmos naquela posição de mendigos, né, de suplicando, chorando, implorando por algo, nós nunca vamos conseguir. Porque não é assim que tem que ser a oração dos filhos de Deus. Os filhos de Deus oram com autoridade, oram exigindo que o mal saia. Então nós temos que assumir a nossa posição em Cristo. Amém? Você vê quando uma pessoa está triste, o que ela anda? Encurvada. Mas quando ela está feliz, quando ela está bem, ela anda, né, com postura. Então nós temos que andar com postura, né? É, eu passo muita afronta, muitas situações difíceis no meu trabalho, né? E aí teve um dia que eu comecei a ficar muito triste, muito aflita. Semana passada mesmo eu passei por uma situação de humilhação mesmo. E eu falei, Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda, Deus, eu não quero chorar. Me ajuda a manter o controle aqui, Senhor. E fui respirando fundo e orando em pensamento e fui fazendo um relatório, né? Eu tinha que provar que eu não tinha feito coisa errada. Eu fui lá fazendo um relatório e eu provei. Deus me capacitou, mesmo nervosa, mesmo, né, querendo chorar ali, Deus me fortaleceu, mantive a postura, mostrei que meu relatório estava certo. Deus foi glorificado. Porque eu sou cristã, como que eu ia poder fazer um relatório de faturamento errado? Como se eu estivesse escondendo números, né? Então, não, Deus mostrou, tá certo o relatório dela. E eu mantive a minha postura, porque as pessoas ao nosso redor estão nos observando. Como nós reagimos diante das situações, né? Então, nós temos que assumir a nossa posição, até mesmo diante das pessoas, não só diante do inimigo, porque as pessoas estão nos observando. E nós temos que mostrar a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aquele que não serve, ele se desespera, ele chora, mas nós que servimos ao Senhor, não temos que dar lugar aos nossos sentimentos, à opressão maligna. Nós temos que tomar a nossa posição de filhos, né? E nos manter firmes, olhando para Cristo, em nome de Jesus. E aí ele diz assim, ó, quando você se dirigir ao mal e ordenar-lhe que saia da sua vida, ele terá que sair. O inimigo sabe que é obrigado a nos obedecer quando falamos em nome de Jesus. É como se o próprio Jesus estivesse dando uma ordem. Mas aí ele diz: se depois de determinar os sintomas persistirem e você disser, bem, acho que não fiz a oração certa, caso diferente, é difícil mesmo. Pode estar certo de uma coisa, não adiantou coisa alguma a sua ordem. Você anulou a sua fé. Aí, se não, deixa eu ver uma coisa aqui. 9. Eu não tenho um versículo para ler com vocês. Eclesiastes, quem puder, e tiver com a Bíblia. Tá vendo o celular que é mais. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 6. Vamos dar tradução. Versículo. Diz assim, ó. Eclesiastes 5, 6, tá bom? Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem diga diante do anjo que foi um erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das suas mãos? Esse versículo é muito forte. Um dia eu preguei sobre ele e eu não lembro o que eu preguei. Mas esse versículo, toda vez que eu leio ele me causa temor. Porque ele diz assim, ó, não consintas com a tua
que a tua boca te faça pecar, e nem digas diante do anjo que foi um erro. Então, nós temos que tomar um cuidado, irmãs, da nossa oração, né? A gente não pode fazer como o missionário diz assim: Deus, em nome de Jesus, eu oro por cura, eu tomo posse da minha cura, todo mal sai em nome de Jesus, amém. Aí você vai fazer o teste para ver se está curado, e aí você vê que não está. O caroço ainda está lá, o sintoma ainda está lá, e você começa então a pensar: ah, bom, acho que eu não fiz a oração certa, acho que eu não tenho fé suficiente. Ah, meu caso é diferente. Não adiantou mesmo. Então, nós não podemos agir assim, porque quando nós agimos assim, nós estamos fazendo o que o versículo diz. Nós estamos dizendo ao anjo, lembra que nós começamos falando sobre o anjo? Quando nós oramos, o anjo já vem, já começa a agir. Mas quando nós murmuramos, achamos que não oramos direito, cai, né? O que acontece? O anjo para te ouvir e você está falando, ai, eu não orei certo. Ai, eu não tenho fé mesmo. E aí você está dizendo então para o anjo, foi um erro, pode ir embora, anjo. Aí o anjo vai embora. E você não é abençoado. E aí, ó, ainda mais, ó. Que razão se iraria Deus contra a sua voz, de sorte que destruísse as obras das suas mãos? Então, além do anjo ir embora, você pode correr o risco ainda de perder o que você já tem. Por quê? Deus pode destruir as obras das suas mãos. Então, irmãs, nós temos que tomar cuidado. Você orou, exigiu, e aparentemente o mal não saiu, continua firme, continua resistindo, continua crendo. Não diga ao anjo que foi um erro. Não faz o anjo ir embora. Jacó, quando ele estava lutando com o anjo falou: Deixa eu ir embora. Ele falou: Não vou deixar você ir embora. Grudou no anjo, lutou com o anjo, até que ele foi abençoado. É assim que nós temos que ser. Nós temos que lutar com o anjo até sermos abençoados. Nós temos que orar e determinar e resistir até o mal sair. Em nome de Jesus, né? Aí, ó, o missionário diz aqui: saiba que Satanás fará corpo duro para você desanimar. Ele tentará de todas as maneiras possíveis fazer com que você desanime. O inimigo sabe que muitos são constantes na fé, e quando surge um quadro ameaçador, tais cristãos correm e se refugiam na caverna da derrota, orando e chorando, enquanto perguntam, olha lá, enquanto perguntam ao Senhor porque a vida deles vai de mal a pior e que não suportam mais. Então, olha só, irmãs, isso que merece ser grifado no seu livro aí, ó, página 42, né, o segundo parágrafo, né? O diabo ele fará corpo duro, ele tentará de todas as maneiras te desanimar, porque é isso que ele quer te desanimar, mas a gente não pode entrar nessa caverna de Deus, a gente não pode aceitar. A gente tem que se manter firme em nome de Jesus, ó. E vamos assumir a nossa posição de filhos de Deus e soltar a declaração do que cremos, determinando com a nossa vitória. Então, a partir deste momento, podemos descansar, mesmo que os sintomas persistam. Terminar a bênção exigir, acreditando, sem sombra de dúvida, que o poder de Deus honrará o que foi dito. É usar o nome de Jesus e o nome de Jesus jamais falha. Então, irmãs, a gente tem que crer que quando nós oramos, Deus ouve, Deus responde. Amém? Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. E quem puder, né, tiver algum aplicativo da Bíblia, puder ler na versão viva, né, que eu vou ler nessa versão. É muito conhecido, né? E ele fala que o semeador saiu para semear e lançou algumas sementes. E aí no versículo 18 ele começa a explicar essa parábola. E tem dois pontos aqui que me chamaram a atenção, que tem tudo a ver com o que o missionário está ensinando. No versículo 18 diz assim: Agora, esta é a explicação da parábola do lavrador plantando a semente. O caminho onde algumas sementes caíram representa o coração da pessoa que ouve a boa nova do reino e não entende. Ó, se tiver com a sua Bíblia aí, ó, grita aí. E não entende. Então o maligno vem e arranca as sementes do coração dela. O solo raso, cheio de pedras, representa o coração de um homem que ouve a mensagem
e a recebe com verdadeira alegria. Porém, ela não tem profundidade em sua vida, e as sementes não lançam raízes profundas. E quando vem a dificuldade, ou começa a perseguição por causa da sua fé, ele abandona. O terreno coberto de espinheiros representa o homem que ouve a mensagem, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela não produz fruto. O terreno bom representa o coração de um homem que ouve a mensagem e a entende e dá uma colheita de 30, 60 e até 100 vezes o que foi plantado. Então, o segredo de uma grande colheita, ou seja, o segredo de ser abençoado, é nós ouvirmos a mensagem, entendermos ela. Porque quando você ouve e entende, você ora com sabedoria, você ora em nome de Jesus e o mal tem que sair, você é abençoado. A Bíblia diz aqui, ó, que essa semente, imagina, uma semente produziu, deu uma colheita de 30, 60 e 100 vezes além do que foi plantado. Então, é isso que Deus tem para nós. Aí talvez você pare e pense, mas por que eu não recebo? Mas por que nada acontece? Porque você não tem entendimento da palavra. Porque você não assumiu sua posição em Cristo. Porque você não usa o nome de Jesus. Você fica procurando o porquê do seu sofrimento. Então está na hora de a gente mudar as nossas atitudes. Nós temos que ter entendimento da palavra, nós temos que assumir a nossa posição de filhos de Deus. Nós temos que orar e crer na nossa oração. Amém? Ó, aí no versículo. Oh, gente, perdão. A página 43 diz assim, ó. O céu, toda a autoridade de Deus, fica inerte em relação a nós até que decidamos agir segundo a palavra em nome de Jesus. Quando, então, damos a ordem para que o mal seja desfeito, imediatamente o poder de Deus começa a realizar a obra. Amém? Bom, capítulo 10. A bênção não é esmola. Lembra que eu falei? Nós não somos mendigos. Nós não precisamos implorar para Deus uma bênção. Nós somos filhos. Aí o missionário diz assim, ó: se você ordenar que o mal vá embora, o Senhor Jesus garante que ele mesmo fará com que o mal saia. Caso os sintomas persistam, não diga, acho que terei de orar de novo. Não, não diga isso. Creia que se fará aquilo que você disse. Se já exigiu em nome de Jesus, o mal não pode resistir. Agora o poder do Altíssimo está agindo para confirmar a palavra. Aí ele coloca assim: determinar é marcar um tempo, fixar, definir, prescrever, ordenar, estabelecer, decretar e decidir. É tomar posse da bênção. Quando ele fala que é determinar é marcar o tempo, eu lembrei do Lucas, meu marido, né? Quando eu tava. Depois que eu perdi o bebê, eu não queria mais tentar, né? Não queria mais tentar ter filhos, eu tinha desistido. E aí ele começou, né? Eu perdi em janeiro, quando foi em dezembro do mesmo ano, ele começou, amor, vamos tentar de novo, porque sempre foi o sonho dele, né? E eu, não, amor, não, tô preparada. Quando foi em fevereiro, no final do ano eu comecei a vender pão, né? Algumas meninas aqui já compraram o meu pão. E eu comecei a vender pão, estava vendendo bastante, graças a Deus. E aí eu estava desempregada e vendendo pão, né? Era o que eu tirava meu dinheirinho para comprar as minhas coisas. E aí o Lucas ele fez uma oração de madrugada. Ele falou assim: Deus, em março, ou o senhor dá um emprego para a Ju, ou o senhor manda um filho. E alguns dias antes, eu sempre anoto as mensagens, né? Eu peguei um caderno antigo, meu, que ainda tinha folhas, e aí Deus falou assim para mim: volta algumas folhas. E eu, tô doida, volta algumas folhas. E eu voltei. O título da mensagem era Volte a Gerar. É uma mensagem do pastor Luciano, de 2015. Naquela hora eu comecei a chorar. Falei assim: não, Deus, não acredito que o senhor está falando isso para mim, né? Eu guardei aquela palavra. E aí eu tomava a pílula, né? Que eu não queria, mesmo Deus falando. E um dia eu fui tomar a pílula e Deus falou assim para mim: para de tomar pílula, você está me impedindo de te abençoar. E aí foi alguns dias assim, até que eu falei: tá bom, então Deus, seja o que o senhor quiser. Mas eu estava meio incrédula, né? Eu ainda estava no processo de cura interior. E eu parei de tomar a pílula. Irmãos, lembra que o Lucas orou que em março ou Deus me dava um emprego ou me dava
bebê, em março, as vendas bombando de pão, e aí uma ligação para fazer uma entrevista 3 horas da tarde. Eu fiquei super feliz, liguei para ele, falei, vamos fazer uma entrevista. Mas quando eu desliguei o telefone, o Espírito Santo falou assim para mim, você não vai fazer entrevista, porque você tá grávida. Eu falei, parece, não senti nada, não tô grávida. E o Espírito Santo falou assim para mim, pega R$ 20, vai na farmácia, compra o teste porque você tá grávida. Porque isso não é possível, né? E aí eu fui, peguei os R$ 20, os únicos R$ 20 que eu tinha, fui na farmácia e comprei. E foi exatamente R$ 20 o teste de gravidez. Fui, fiz o xixi lá no potinho, tal, deixei lá e fui entregar os meus pães. Esqueci completamente, sabe? Eu tava incrédula mesmo. E quando eu voltei, mas para minha surpresa, eu estava grávida. Deus ouviu a oração do meu marido. Ele havia determinado um tempo, Deus, em março, ou o senhor dá emprego, ou o senhor dá um filho. Deus ia dar as duas coisas. Se eu não fosse lá no. Se eu fosse na entrevista, eu ia conseguir um emprego também. Mas eu obedeci Deus e falei, fui lá e fiz o teste e estava grávida. Então nós temos que entender isso. Ó. Quando você determina, você marca o tempo, você fixa, você prescreve, você ordena, né? E aí, é, aí na página 46 ele diz assim, ó, vamos agir de maneira certa, como Jesus ensinou. Assumamos a nossa posição, e então poderemos começar a nos alegrar na presença do Altíssimo. Oremos sim, para não mendigar a bênção, mas para agradecer por ela. A bênção não é uma esmola, ela é o pão dos filhos. E se é o pão dos filhos, então é para nós. Na verdade, a mesa já está preparada. Eu achei isso que lindo, né? Porque eu amo a mesa. E aí ele diz assim, ó, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Agora é só nos assentarmos e passarmos a nos alimentar do que quisermos. Então, irmãs, há uma mesa preparada para nós. Nós não precisamos ficar que nem os cachorrinhos debaixo da mesa pedindo o resto da comida. Nós podemos nos assentar na mesa e ceiar com o Senhor. Ele tem tudo o que nós precisamos, está em Cristo. Ele já conquistou os nossos direitos na cruz do Calvário. Antes nós éramos escravos do diabo, hoje nós somos livres, nós somos filhos de Deus. Amém? Então, nós temos que assumir a nossa posição em Cristo Jesus e tomar posse daquilo que é nosso. Mas para isso, nós precisamos entender a palavra do Senhor. Você precisa ter uma vida de devocional, uma vida de pegar a Bíblia e ler, né? Talvez hoje você não entenda, mas amanhã você vai entender. Se um versículo chamar a tua atenção, grifa ele, anota no caderninho, pergunta para alguém que tenha mais entendimento da palavra, ou pesquisa no Google, estudo sobre Isaías 53, e vai sair um monte de coisa de informação. Pergunta para o pastor, né? Pergunta, não tenha vergonha. É como se você estivesse na escola, né? Quando você tinha dúvida, o que fazia? Professora, então pergunte, sabe? Vai atrás de informação. Não deixe o inimigo te enganar. Ah, eu estou com problema no casamento. O que que a Bíblia diz sobre casamento? Pesquise no Google, ó, versículos sobre casamento. Ah, estou com problema na vida financeira. Põe lá no Google, versículos sobre vida financeira, sobre prosperidade, e você vai aprendendo, sabe? Então, esforce, busque a Deus, busque conhecimento, busque entendimento da palavra. Quando você entender os seus direitos, entender a palavra de Deus, aí você pode ter certeza que a sua vida vai mudar. Um outro testemunho meu, quando eu estava grávida da Lana, eu pedi para Deus em vários momentos palavras, né? E uma das palavras que eu pedi para Deus, eu falei assim para ele: Deus, eu não quero parto normal, eu sofri demais, né? No parto do neném, do primeiro. Eu falei assim, Deus, eu queria tanto uma cesárea, Deus, por favor, tal. E aí eu abri a Bíblia. E aí o Senhor disse assim: antes que venha ter dores, eu farei nascer. Quando eu li isso, eu falei assim: vai ser cesárea. E quando eu fui para o hospital, né, eu fui fazer exames e tudo, o médico falou que ia internar, eu fiquei tranquila, porque eu tinha fé, convicção. Deus me deu uma palavra, antes de haver dor, eu faria nascer. Então, quando o médico falou, Ju, vamos fazer uma cesárea, eu falei, amém.
fui tranquila lá fazer a cesárea, né? Porque Deus já tinha me dado uma palavra. E outra palavra também que Deus me deu, porque eu tinha medo de perder mais um bebê, querendo ou não, né? E a gravidez da Lana foi super difícil, algumas pessoas sabem a minha história. Eu fiquei internada 70 dias, fiz cirurgia grávida, foi muito difícil, né? Mas eu falei, Deus, me ajuda, me dá uma palavra onde eu possa me firmar, Senhor. E aí Deus falou assim para mim: nunca mais morrerão crianças de poucos anos. Então eu tive a palavra do Senhor, me garantia que a minha filha não ia morrer. Então eu me firmei, por mais que eu fazia exames, a bolsa está envelhecendo, ela não está ganhando peso, talvez o parto vai ter que ser prematuro, ela pode não sobreviver, isso, aquilo. Aconteceram mil notícias ruins, mas eu cria. Mesmo que ela nascesse 5, 6, 7, 8, 9, ela ia viver, porque Deus me deu uma palavra. Então você tem que fazer isso, você tem que falar, Deus, me dá uma palavra nessa situação que eu estou vivendo. E quando Deus te der uma palavra, se firme nela. Mesmo que o mundo esteja caindo ao teu redor, você está firme nessa palavra. E Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Amém? Bom, já falei demais. Queria saber se alguém quer falar alguma coisa, tem alguma dúvida. Se alguém quiser falar, fique à vontade. Só destravar o microfoninho. Ninguém? Hoje ninguém escreveu nem no chat, nem abri, né, na verdade. Deixa eu ver aqui. Não, ninguém escreveu. Então é isso aí. Vamos fazer uma oração para encerrar? Tá acabando, tem 5 minutos só. Então feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse momento onde juntas aprendemos mais do Senhor. Meu Deus, eu creio, Senhor, que esse tempo que estamos passando aqui, aprendendo mais do Senhor, está sendo de grande valia, Pai. Está despertando a nossa fé, está nos reposicionando no nosso lugar de filhas, Pai. Oh, Senhor, obrigado por estar abrindo os nossos olhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está nos despertando, Pai. Não vamos mais mendigar a bênção. Não vamos mais ficar perguntando o quê, procurando respostas, Senhor. Nós vamos buscar ao Senhor. E a tua graça, Senhor, nos basta. Meu Deus, que o Senhor venha fortalecer cada mulher que aqui se encontra, as que ainda vão assistir, meu Deus, essa live. Meu Deus, que em nome de Jesus, Pai, essas mulheres se levantem. Parem de chorar. Parem, meu Deus, de lamentar, de perguntar o porquê. E assumam a posição de filhos. E, meu Deus, eu me levanto agora contra todo o mal. Satanás, você que ainda está tentando oprimir essa mulher, dizendo para ela, mas não é bem assim. Dizendo, mas você nasceu para sofrer. Mas você não foi desejada pelos seus pais, você foi uma gravidez inesperada. Não era para você ter vindo, não era para você estar viva, não era para você estar mais aqui em nome de Jesus. Eu repreendo essa voz, eu repreendo essas mentiras de Satanás. Eu repreendo esse demônio que está te oprimindo e eu ordeno em nome de Jesus, Satanás. Pega tudo que é seu, os seus traumas, as palavras de maldição que foram ditas contra essa mulher. Se foi feita alguma macumba, magia negra contra essa vida, eu paraliso em nome de Jesus. Se por acaso a mãe dela consagrou ela desde o ventre a você, Satanás, eu desconsagro, porque ela pertence ao Senhor Jesus, não a você, demônio. Em nome de Jesus, você perdeu as suas forças, você perdeu essa vida, você perdeu esses sentimentos, esses pensamentos, porque ela é do Senhor Jesus. Meu Deus, que o Senhor visite cada uma, dando a paz, dando a alegria, em nome de Jesus, meu Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Gente, quem quiser, libera a câmera para mim, para a gente tirar uma fotinha. E assim, a gente tirando fotinha, postando lá, a gente incentiva as pessoas a participar. Tá bom? Vamos destravar a câmera rapidinho? Só apertar, ó, lá embaixo tem um microfoninho e tem a câmera, aí você destrava, tá bom? Só apertar, na hora que sair o risco da frente é porque destravou. Isso. Irmã Karina, irmã Vânia, Aline. Rapidinho, gente. Não é que vai cair a conexão aqui. Vamos lá, meu povo. Deixa eu tentar tirar foto pelo celular. Deixa eu ver se eu consigo iluminar vocês aqui. Oh, oh, oh.
Peraí, peraí. Isso, a irmã Deise apareceu. Se alguém conseguir printar a tela, eu agradeço, viu? Quem conseguir. A irmã Karina deve estar ocupada. Vamos tirar foto assim mesmo. 1, 2, 3 e X. Isso. Glória a Deus. Amém? Então, se alguém quiser falar alguma coisa, tem uns 2 minutinhos ainda. A Denise escreveu apenas agradecer por essa palavra e seu testemunho. A Vânia, amém. Glória a Deus por este momento. Aí a Karina tá dizendo, o meu não tem câmera, estou no computador. Não tem problema então, tá bom? Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe. Tenha uma ótima noite de descanso. E até quinta-feira em nome de Jesus. Amém? Beijo. Eu vou sair aqui, tá bom?